salve galera, estamos ao vivo novamente aqui com mais um Personagens do Brasil, que é um projeto de criação de personagens brasileiros para o jogo Vampiro à Máscara 5ª edição, que posteriormente serão disponibilizados no Storytellers Vault. Nós já tivemos o primeiro personagem feito, que foi a Malkavian Elo, da Tati Malk, que já está lá na Storytellers Vault. Recomendo vocês darem uma conferida, baixarem, comentarem, fazerem e acontecerem. E estamos no processo de construção agora do Gangrel, que já tem o nome de Helix, que é idealizado pela Jaque Machado. Jaque, diga um oi aí pra galera. Indo desse chat, desse canal maravilhoso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafa. Um beijo pra vocês. Que bom que vocês estão aqui para me ajudar, porque eu vou precisar de ajuda. Boa. E o nosso eterno oráculo, que hoje está ainda sem o seu aparelho ajeitado, mas logo em breve estará de volta. Rafa, diga oi aí. Fala galera, o meu celular virou a promessa de 2022, mas a gente vai conseguir superar essa fase. Vocês vão matar a sua saudade da minha imagem. É isso aí. Bom galera, conforme a programação, estamos na terceira sessão de criação da personagem da Jaque. Hoje é o último dia do processo criativo, pois no primeiro passamos pela idealização. Na segunda sessão fizemos a distribuição de bolinhas e distribuição de vantagens. E agora a gente vai passar pelo processo de maturação. Ou seja, o processo de criação de personagem regular é para uma criança da noite, cujo personagem tem até no máximo 15 anos de existência vampírica. Após esse 15º ano, passa a ser chamado de neófito. E depois de um pouco mais de 100 anos passa a ser ancila. E aí nós vamos maturar ele para se encaixar dentro de uma criação de neófito e depois se encaixar dentro de uma criação de ancila. Para quê, Raga? Para que quando vocês pegarem esse material depois lá no Storytellers Vault, vocês possam adaptá-lo da melhor maneira que vocês quiserem para as aventuras de vocês. Por exemplo, eu gostei muito da ideia do L, mas eu queria que ele fosse neófito ou fosse ancila. E aí a gente deixa aqui as informações complementares só para você somar, fazer os pequenos ajustes e partir para a galera jogando com o personagem. Beleza? E hoje tem algo especial. No final, espero que vocês fiquem até o final, iremos apresentar a ilustração que foi feita para ele. Sim, a ilustração já está prontinha, linda e maravilhosa. E a Jaque já aprovou ele, não foi, Jaque? Sim, tá lindo, gente. Tô quase morrendo, infartei quando eu vi. Não acredito. Eu ainda não vi. Vou ver ao vivo. Olha aí, ignoraram o Rafa. Beleza. Então, gente, é isso que nós vamos fazer hoje. Não se espantem, que geralmente a terceira sessão ela é bem curtinha, ela é bem rapidinha. Então, vamos começar. Deixa eu abrir aqui meu arquivinho. Aqui. Pronto. Então, Jaque, vamos começar pela maturação para neófito. Ele precisa estar abraçado entre o ano de 1940 até uma década atrás. Em que ano teria sido o abraço de Ellie como neófito? Alô? Não, Alô? tô pensando. Tá. Não, tô pensando porque eu gostaria que fosse durante porque a gente não pode abraçar vampiro de qualquer jeito. Tem que ter um porquê abraçar. Por que aquela criatura foi escolhida, né? Aquele humano foi escolhido. Ele era carniçal antes. Como é que era
antes de ser vampiro, né? No Helix, a gente sabe que ele foi abraçado por uma escolha desse senhor dele, que não pediu permissão a ninguém, porque era um independente, né? Então a gente tem que entender qual contexto Helix será abraçado. Então eu pergunto aqui, Rodrigo e Rafa, se o contexto tem que ser o mesmo. A gente recomenda ser próximo. A gente pode fazer modificações sem problema nenhum, mas ser próximo, porque senão a gente vai acabar criando um outro personagem. Certo. Então eu acredito que ele possa ter sido abraçado. A gente traz um fato histórico aqui para essa parada toda, né? Que é o boom da indústria em Rio Grande, a instalação de várias indústrias pesqueiras durante a década de 60, onde essas pessoas que viviam na periferia, elas acabaram sendo empregadas em fábricas e teve um pouco o crescimento econômico na região. Claro que isso acaba fortalecendo os estancieiros ali da região também, né? Porque pessoas em grandes aglomerações urbanas também precisam comer, né? E isso traz a praia, né? Que é esse lugar próximo, naquela época, muito utilizado como um elemento, criar cavalos de certas, eu digo marca, né? De certas marcas, de certas raças, é um sinônimo de quem tem dinheiro. Então as pessoas, donos das fábricas, criam cavalos que custam, hoje custariam em torno de 150, 200 mil reais cada animal, né? Então, nesse contexto, Helix volta para lá na década de 60 e acaba sendo abraçado pelo seu senhor, né? O Érico Mongram. Então, o ano de abraço seria dentro da década de 1960. Isso. Tá. Então, que tal? Diga. Mas pro final. 1969, 68. Que tal? 68? Tá. 1968. Tá. A gente mantém a mesma idade aparente de Ellie? Sim, né? Ou não? Sim. Deixa eu checar aqui como é que ficou. Ele nasceu em 1928. 1928, tá. Deixa eu anotar aqui. Nasceu em... Não, 38. 1938. Tá, 48. Perfeito. Tá ótimo. Vamos agora à descrição do dia de Mortal. Tu citaste a questão da industrialização. O que ele fazia enquanto mortal durante esse período antes do abraço? Antes do abraço, Helix vai trabalhar na indústria pesqueira na região. Que mais? Isso, a gente chama de tarefeiro. Como tarefeiro, tá? Perfeito. Queres... E com a quebra, consequentemente com a quebra dessas indústrias, ele volta a trabalhar no campo. Como foi essa quebra das indústrias? Só para a gente poder encaixar historicamente. O que aconteceu na década de 60, a gente mais ou menos sabe, né? Onde a gente vê a ditadura
Uhum. E essas empresas começaram a falir. Oi, não escutei já. Pode repetir? Jaque? Não tô escutando. Entrar pelo computador. Tá. Perfeito, eu espero. Ah, tu já colocou? Só trocou o áudio, eu acho. Ah, show. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa só. Galera, deixa só a Jaque se ajeitar aí que a gente já retoma. Que tal? Tá sem áudio. Tá mutada. Tá mutada porque eu tô vendo o símbolozinho aí. Meu Deus, olha que mágico. Agora foi. Estamos aqui de novo. Perfeito. Obrigada, Rafa. Então, o que acontece nessa época? Nós temos a ditadura, né? Ditadura militar. E essas fábricas aqui na região, elas começam a falir. Há uma troca de atividade econômica aqui na região, né? A gente tem uma indústria petroleira bem grande. E esse foi o contexto que levou o Helix, então, a trocar a atividade dele como tarefeiro na fábrica e passou a atividade que ele tinha antes na infância, né? Que era a doma. Perfeito. Olha como eu coloquei. Helix vai trabalhar na indústria pesqueira da região, como tarefeiro. Porém, deixa eu colocar aqui um porémzinho aqui. Porém, na década de 60 ocorreu o golpe e o estabelecimento da ditadura militar e, por consequência, ocorre uma troca econômica na região que levou à quebra das indústrias. Tá. Deixa eu apagar aqui. Inclusive, quem arquitetou o golpe lá na época era um cara rio-grandino, né? Nossa. Coberi. E, por fim, Helix volta a trabalhar no campo. Perfeito. Essa é a vida mortal de Helix enquanto neófito, correto? Isso. Tá ótimo. Talvez ele não tenha tido uma educação regular, como a diferença seria essa, né? Uhum. Da outra história mortal dele, como Crianças da Noite. Porque realmente era muito difícil estudar, tendo que cuidar da família, sustentar a família, né? E participar, então, dessa atividade econômica que mantém a família. Acredito que ele não tenha conseguido estudar nessa versão dele. Tá. Tô colocando assim, em função da sua vida humilde e da necessidade de ajudar a sustentar a família, não foi possível para Helix buscar instrução e conhecimento no ensino. Tá bom assim? Tá ótimo. Então a gente pula agora para os dias de membro. Agora os dias de membro, ó, esticou. O que você gostaria de descrever pro Helix nesse período? Ai, que pagode tu me socou, hein? Meu Deus do céu, não vou ter que mas pagode é legal, pequena. Apesar de que eu não gosto, mas é legal. É legal, mas ele lá é aqui. Eu gosto. Me diz o que você quer que a gente determine aqui, Rodrigo. Nesse leque que você abriu. O que eu demando de você? Já que Helix foi abraçado em 1968, ou seja, de 68 para cá,
na década de 20 dos anos 2000. O que ele fez? O que de destaque tu darias a ele nesse período? Eu acredito que Alex teria procurado mais informações sobre como se livrar dessa condição, né, vampírica. Ele tinha essa ideia, né? E como a questão da humanidade é muito grande nele, ele teria buscado meios de reverter essa sua condição. Então, acredito que ele teria procurado mais informações sobre a Golconda, né? Encarado nesse meio tempo o fato de que a Golconda não leva um vampiro à cura da sua condição, mas a se tornar, sim, uma besta mais eficiente, né? E com isso ele teria estabelecido relações com outros vampiros para buscar um outro caminho, uma outra forma de amenizar essa sua condição que considera tão terrível, né? Essa exteriorização do monstro para ele, acredito que nessa maturação seria muito mais evidente, né? Ele se vendo como uma besta de fato, vendo que a besta se manifesta de maneira intensa nele, porque ele passaria aí nesse momento por várias oportunidades em que os traços animalescos seriam exibidos nele, e até acredito que alguns de forma permanente, assim nesse momento, né? Então, ele procuraria outros vampiros, de repente, até se envolvendo aí em situações onde ele barganhe se submeter a laços de sangue para ter informações. Perfeito. Então, no processo, ele busca vários vampiros que possam lhe agregar conhecimento, mas que em troca lhe renderam custos sociais e humanos, porque no processo foi perdendo humanidade também, né? Perfeitamente. Tá, perfeito. Neófito, geralmente... Uma outra coisa que nós teríamos que colocar aqui também seria uma curiosidade, uma necessidade dele, porque ele tem essa ideia de pertencimento, de criação de identidade, né? E nesse momento ele, como um gangrel aquário, que é algo tão raro, ele tentaria entender também o que faz com que ele não siga o padrão dos outros gangrel, né? Faça com que ele desperte esse lado tão diferente dele. Ele buscaria informações sobre o que ele é enquanto gangrel. Tá, então, ao mesmo tempo, Alex passa a desenvolver características. Eu já ia falar proteanescas. Proteanistas. Proteanistas, pronto. Características proteanistas. Não, mas tá certo. Não, desculpa, gente. É porque eu tô rindo porque proteanismo ainda não entrou na mente. Difícil, né? Ai, eu também. Eu resvalo nessa matéria. Bom, enfim. Ao mesmo tempo, Alex passa proteínas. Proteína, né? Continuando. Alex passa a desenvolver características proteanistas que remetem a aparência de seres aquáticos. O que faz com que ele buscasse também orientações e
explicações do que ele é. Tá bom assim? Perfeito. Tá ótimo. Agora, sobre a geração, neófito costuma ficar entre 12ª e 13ª geração. Qual você escolhe para Helix? Bom, o senhor dele tem um diabo ali no meio do caminho, né? Talvez o senhor dele fosse 12ª. 12ª. Perfeito. 12ª geração. Agora você tem a missão de gastar 15 pontos de experiência para Helix. Como você gastaria? Eu? Aqui, meu pessoal, bota tudo em força. Bota tudo em força. Força, atributo força? Não, tô brincando, pera aí. Vamos ver aqui. Marquei aqui a página. Tcharam! 15 pontos. Isso. Nós temos, para aumentar um atributo, novo nível vezes 5. Nem dá. Nem dá. Outra disciplina. Disciplina do clã. Novo nível vezes 5. Vantagens. Vamos ver aqui, vantagens. Tu falaste, posso adiantar? Mais cedo tu me falaste que tu queria comprar aquela segunda camada de ficha de conhecimento da Golconda. A gente já pode logo colocar ele. Uhum. Então bora colocar. Aí dá. Ou este é o momento de apresentar aquele presentinho que eu tava preparando. E aí, Jaque, quer botar na tela ou vai ignorar? Eu quero que ponha, claro, gente. Então, primeiro que eu sou curiosa. Segundo que o Rafael foi pesquisar um negócio, então né? Vai ser, com certeza. E né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ele. Tá. Nossa, tem um monte de foto da Jaque aqui na minha tela. Eita! Cuidado. Sus. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui a tela? Ah, tá aqui, achei. Abrindo. Abriu, vou mostrar. Tchuc. Deixa eu ajustar aqui a telazinha. Isso aí tá na Twitch, né? É. Rafa, Esperar na Twitch. por favor, explique pra galera o que é isso que está aparecendo na tela. Então, galera, eu tive um ato aí de inspiração e eu criei exclusivamente para a Jaque a lore sheet da linhagem dos Gangrel Aquari, né? Os Gangrel aquáticos, ou os Gangrel marinhos, como vocês preferirem chamá-los. Eu usei as informações contidas no livro de clã dos Gangrel e em um livro obscuro chamado Blood Demon Free, que é um livro da segunda edição sobre aventuras aquáticas e tal. E aí eu criei os níveis 1 a 1, né? Usei muito do meu repertório aí, da minha criatividade para colocar os títulos. Fiz com muito carinho as mecânicas. E aí vai estar, quer dizer, creio eu, né? Espero eu, tô propondo agora mesmo pro Hag e pra Jaque para isso entrar na versão final. Só que a gente está mostrando aqui, mas eu acabei de perceber que tem um probleminha antes de ir para a versão final. Essa ilustração não pode entrar na versão final porque isso ela já não está é resolvido. Isso já está resolvido. Usemos a ilustração de L. Muito bom. Perfeito. Então, de qualquer forma, na versão final do PDF vai estar aí a lore sheet da Bloodline dos Gangrel Aquari para vocês usarem na mesa de vocês. Moleque, é por isso que eu sou amigo do Rafael, cara. Viu, galera? Eu sou amigo do Rafael, viu?
Eu também sou. Meus queridos, eu que sou amigo de vocês. Quem sou eu perto do brilhantismo de Jaque Machado e do conhecimento de Rodrigo Hagabashi, que está aqui desde que o mundo é mundo. Então, galera, então vocês estão sabendo agora de primeira mão, porque nem eu sabia, a Jaque também não sabia. Esta lore sheet estará no PDF final quando estiver disponível lá no Storytellers Vault, incrementando mais ainda este personagem. Olha, Rafa, pode ser que isso vire moda para os próximos, viu? Pô, aí vocês vão me quebrar, porque ficar montando mecânica vai ser um inferno. Mas bora lá, né? Boa. Olha a cara da Jaque. Olha, mas eu se fosse tu, Rafa, aí eu acho ferrou que porque eu vou ter que fazer uma lore sheet pra Tati em retrocesso aqui, né? Pra fazer um retcon. Eu já ia dizer. A Tati vai brigar contigo. Gente, olha isso, perfeição. No 1, eu já vou trocar. Você pode trocar, Rodrigo, da anterior, em vez de ser Golconda, a gente pode colocar essa lore sheet já do nível 1 que tem aqui. Tá, tá ótimo. E aí compra também o nível 2? Sim, aí o nível 2 agora. Tá, mas aí que tá. Nível Vamos 2. explicar o que faz, né? O nível 1 e o nível 2. Peraí. Explica aí. Vamos abrir, porque eu também não lembro. O que eu posso dizer já pelo título é que a maioria dos títulos são referências a filmes que tem a ver com água, com coisas aquáticas, tá? A Primeiro Marinheiro é uma referência ao Waterworld, tá? E que o personagem principal se chama Mariner, né? O marinheiro. No nível 1, os marinhos tendem a conhecer os corpos de água disponíveis como a palma escamosa de suas mãos. Uma vez por história, você pode gastar uma noite patrulhando um leito aquoso, como um lago, rio, tubulação ou longa faixa costeira, e fazer um teste de inteligência mais sobrevivência. Para cada sucesso, o narrador pode responder uma pergunta sobre este leito. Exemplos de pergunta: qual é a extensão deste corpo de água? Se há fauna disponível? Se há flora disponível? E a fauna e a flora têm alguma característica distinta? Existem outros tipos de água que desabam ou se originam daqui? Se há cavernas, naufrágios ou entradas secretas? Este é o nível 1. Beleza? O nível 2 se chama Predador Submerso. Nele, estendendo a relação com o ambiente aquático, você é capaz de se tornar o topo da cadeia alimentar debaixo das águas. Você recebe um bônus de 2 dados em testes de atletismo, furtividade e sobrevivência quando estiver submerso. Boa. Posso botar então, Jaque? Daniel falou que curtiu o nível 1. Eu fiz uma modificação numa mecânica que já existe, né, nas lore sheets, que é essa coisa do narrador prestar informação, né, para o jogador. Aí eu coloquei pelo menos um testezinho que vai fazer com que tenha mais jogo, né? Vai ficar parecendo menos um assalto, né, de ideias. Tipo, passei uma informação, caralho. Não é assim. Vamos fazer um testezinho e aí a gente vê o que vai dar. Perfeito. Então, Jaque, fica. Gente, eu não acredito até agora que você fez uma lore sheet inteira. Eu tô babando aqui, tô arrepiada. Sim, fica. Tá, então tá anotado. H3. Tá. Só pra te avisar o seguinte: são 2 pontos, ou seja, tu dos 15 tu estás gastando 6 pontos. Tá bom? 6 pontos de experiência para os 2 pontos da vantagem, ficha de conhecimento nível 2. Ok? Como é uma linhagem, o Rafa teve essa preocupação de criar uma linhagem de Gangrel, você pode ainda manter a ficha de conhecimento da Golconda para também firmar o desejo de Ellie de caçar a Golconda. Sim, eu acho que isso faz muito sentido, porque são os 2 objetivos,
dele, né? A gente já tinha determinado isso antes. Então, Isso. acho que faz sentido. Mais sentido do que ele ir atrás de carniçais. Até acho que ele deva ter um ou dois, porque ele não pode ficar isolado do mundo dessa maneira também. Ele precisa contato com ele. Aí eu te pergunto, fica o nível 1 ou tu vai direto pro 2? Porque olha só, tu pediu pra eu substituir o anterior, que era da Golconda, pelo nível 1 da linhagem de Gangrel. Aí meio que zerou a ficha da Golconda. Como é que você quer que fique a ficha da Golconda agora? Nível 1, porque vai deixar mais mistérios aí pra ele perseguir. Ele não vai ter soco nível 2, conseguir um manuscrito de nada. E acho que precisa então, desse escalonamento. Fica o nível 1, né? Então, já temos aqui 9 pontos de XP gastos, restando 6 pontos. Acho que ele teria aí contatos. Quantos pontos para contatos? Acho que cada ponto é um contato. Ou é um. É sempre 1 para 3. 3 de XP para 1 ponto de vantagem. Acho que nível 1. Nível 1 mesmo. Quem é esse seria um contato? pescador. Esse contato é um pescador. Pescador. É um pescador. É isso, é um pescador. Ele tem um barco, né? E o Elix tem contato com ele. Ele troca favores com o Elix, dizem que são os cardumes. E ele informa coisas sobre o porto, coisas sobre a comunidade, né? Que é. Tá. É um pescador que fornece favores. Eita, motivação. Sobre a atividade marinha. Não, o Elix fornece informações sobre atividades marinhas, de cardumes, enfim. E o pescador informa ele sobre o que acontece no porto. Sobre o que acontece o quê? No porto. Ah, tá. No porto e na comunidade em volta dele. No Isso. Porto e na comunidade em torno dele. Tem uma coisa muito interessante sobre o Rio Grande, é que o porto disputa a área com a zona de esgotos da cidade. Nossa. Elas são muito próximas, né? Então, não tem tratamento de água, né? Os esgotos, eles iam direto para a região do porto ali. Então, provavelmente tem mais material aí pro pessoal criar histórias em cima, quem sabe Nosferatus na volta. Perfeito. Você não me faça fazer uma lore sheet de Nosferatu marinho, não, hein? Beleza, então agora já temos 6, 9, 12 pontos, restando agora 3. Então, agora ele teria que, em função de não ter um senhor, eu pensei que a gente poderia dar uma chance para ele ter um mentor. Uma aula. Porque é tanto tempo assim afastado da Camarilla, porque se ele nasce nesse período, logicamente que ele teria que ter alguém que introduzisse a sociedade vampírica, né? Sim. E como o senhor dele fora morto, ele poderia ser um mentor. Um mentor de nível 2. Nível 2, mas só tem 3 pontos. Então é só nível 1 mesmo. Isso. É um mentorzinho. Quem seria? E aí, galera, quem poderia ajudar um Gangrel assim, nessa condição de Elix? Que tal um Tremé? Pode ser um Tremé. Um Tremé que se interessou pela condição da linhagem de Elix. E o Rafael vem, faz uma baita lore sheet e me diz que eu tenho que ter um mentor Tremere. Você vai me deixar louca. Eu acho que é maravilhoso.
nós temos aí uma deixa para vários plots envolvendo os dois. E eu imagino uma situação em que o Helix, ou a Helix, vê esse cara como um grande aliado e o Tremere, por outro lado, vê ela como uma atração de circo, né? Ou um experimento. Então uma madre, Feminina. né, que é uma madre que mora, até porque ele perde sua mãe muito novo, e ele procura essa ideia, suprir essa figura materna, é tão benevolente, né? Representa Deus, representa uma série de coisas que ele foi privado muito cedo. Abigail recebe Helix na Capela Tremere. Abigail Abigail. Tá, Abigail. Não, pera, Abigail não. Selene. Selene. Uma madre, membro do clã Tremere, que adotou Helix e atua como uma mãe para ele. Exato. Para Selene. Tá. Selene. Tá. No entanto, as reais intenções de Selene não são captadas pelo inocente Gangrel. Aí deixa bem aberto, que aí a pessoa que for manipular pode usar da forma que quiser. O que tu acha? Exato. Quanto mais aberto, melhor. Fechou. Fechamos. Quer botar mais uma informação aqui, que ela é madre, né? Uma madre da Igreja do Carmo. Da Igreja do Carmo. Opa, depois eu tenho que buscar essa referência para trazer informações para a galera. Tá. Essas são as Carmelitas. Qual é o nome desse movimento? Ela é uma madre carmelita. Madre Carmelita, agora fica mais fácil. Carmelita da Igreja do Carmo. Pronto. Fechou. Fechamos então a maturação de Neófito. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Vamos à maturação de Ancila, que deve ser abraçado entre 1780 e 1940. Onde tu posiciona temporalmente, Ellie? Aqui surge 1780 e 1940. Nós temos um Rio Grande do Sul inflado, né, pela insurgência farroupilha, porque aqui em 1780 acabou-se a insurgência farroupilha, mas a gente tem o final de uma guerra que foi muito presente no Brasil, que foi a Guerra do Paraguai no Rio Grande do Sul, né? Foi aqui, esse é um território onde se disputou essa guerra. Nós temos que ver o contexto de Helix crescendo aqui. Acredito que ele não tenha trabalhado em outro lugar senão no campo. Né? E aqui Helix muito forte essa questão da identidade de Helix ter ascendência indígena, né? O pai dele é um indígena, charrua, e disso vem essa tradição dos charruas da Doma Gentil ensinada a Helix, é disso que vem. E acredito que seria muito relevante a gente colocar Helix nesse cenário um pouco mais próximo de 1780, que é um lugar riquíssimo para a gente explorar a história de Helix no Rio Grande do Sul pós-guerra. Então, 1800 acho que seria uma boa data. Tu leste minha mente, eu acabei de pensar também em 1800. Pode crer, show de bola. E aí, nasceu em que ano? Acho que ele poderia ser abraçado um pouco mais cedo, né, nesse momento.
acho que ele teria nascido em 1770. 10 anos? Não, ele é abraçado em 1800. Ah, 30 anos, tá. No caso, 30 anos. Sim. Desculpa. Perdão, gente, minha mente viajou agora. 1770. Tá. Agora sim, vamos à descrição dos dias de mortal. Repete aí pra gente pra escrever. Bom, a economia do Rio Grande do Sul no pós-guerra, a gente ainda está aqui nesse momento no ciclo do Shark, né? Peraí, é pós-guerra do Paraguai, né? Uhum. Tá. Pode continuar. Alô? Nós temos aqui o ciclo do Shark, na região era muito forte, né? Essa questão do ciclo do Shark. O cavalo, Calma. ele tem... Rapidinho. A economia do pós-guerra do Paraguai que circulava em torno... Qual é a economia que tu falaste? Pós-Shark? É o Shark. O Shark é uma carne salgada, né? Carne de sol. Isso, né? Aqui nós tínhamos o plantio do arroz e depois a economia trocou. Passaram então a fazer a carne salgada aqui, que era manipulada pelos escravizados, né? Era um trabalho cruento. Pelotas, que foi conhecida no Brasil inteiro como purgatório, era o pior lugar. Os escravizados rebeldes eram mandados para cá para sentirem na pele a punição que os patrões infligiam a eles. Então, esse lugar é um lugar terrível de se estar. Né? Rio Grande é ao lado, é aqui, é junto. A gente, em Rio Grande, também tinha charqueadores, né, conhecido assim, como charqueados. E, desculpa, gente, eu dei um dado errado para vocês, porque a guerra farroupilha foi em 1835. Então, pelo amor de Deus. Batendo guerra. Não, pior que Mas eu tinha mesmo colocado assim, aqui. a gente... Pior que eu tinha colocado aqui Guerra do Paraguai, não Farroupilha. Ah, tá. A gente tem o ciclo do Shark funcionando aqui. Então, nesse momento... Calma, deixa eu organizar aqui. 1735, 1700 Guaraná-Corrolha, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a guerra da Espanha contra Portugal. Então, a gente está bem atrás, né? A gente está falando aqui de 1800. Então, ele nasce no momento pós-guerra de Portugal e Espanha, né? Começou com um conflito diplomático que a gente chama de Guerra do Prata. Desculpa, gente, pelo amor de Deus, tá? Volta a fita, né? Tá. Ficou só 100 anos depois. Então, a gente tem esse conflito entre os espanhóis e os portugueses na região. Tanto é que a região passa a ser de domínio espanhol durante um tempo aqui, para depois, com a questão das missões, né, que eram as missões guaraníticas, o Rio Grande do Sul é incorporado novamente ao território português. Então, ele nasce no meio do conflito, para depois surgir mais conflitos ainda se ele nasce em 1800. Deixa eu organizar aqui o texto. Qual é essa guerra? Qual é o nome dessa guerra? Essa guerra é Portugal versus Espanha. É, né? Só assim, Portugal versus Espanha, tá? É Guerra do Prata. Ah, tá. Do Prata. Portugal versus Espanha. Tá. Que circula... Tá. No caso, a economia do pós-guerra do Prata, que circulava em torno do Shark. Que mais? Não. A Guerra do Prata não era em torno do Shark, tá? Tá. A economia da região era... Escuta o que eu falei. A economia do pós-guerra. Aí tu pode continuar. Aqui na região, não era chamada Rio Grande ainda, né? Era Rio Grande de São Pedro, a capitania.
acho que foi em 1812, se não me engano, que foi levada à capitania. Então, ele que nasce ainda nem é Rio Grande do Sul. Depois. Então, ele tem esse lance da doma, talvez ele nem falasse português, né? Talvez falasse mesmo o idioma da sua família, né? A linguagem do charrua. Aqui. E acredito que ele só teve contato com os cavalos na época, né? Não tinha contato com qualquer outro tipo de atividade. E ele assume aqui a figura do gaúcho do campo, né? Que é aquele descendente, né, de indígenas, e que vai trabalhar dentro das instâncias para treinar os cavalos e servir. Né? Tá. Era isso. Volta um pouquinho agora para eu poder escrever. Assumindo a figura do gaúcho do campo. Como foi que tu descreveste a característica? É o gaúcho do campo. Que mais? É quem faz a lida do campo, né? Trata dos cavalos. Claro, o meio de transporte aqui era o cavalo na época. Tinha os muares também, mas eles foram proibidos. Eu não me lembro quando foi a data. Era 1800 e pouco, 1820 e pouco, se não me engano. Mas andava com mulas antes disso, né? E quando o pessoal que criava cavalos decidiu fazer um rogo a Portugal, que aqui nós tínhamos um império ainda, né? Tudo que a gente podia ir para Portugal. O pedido. E se pediu para, enfim, dizer que as mulas davam muito problema e que o melhor transporte para a região realmente eram os cavalos. E o cavalo tinha um valor mais alto. Então, justamente nesse período, Hélix está, então, na sua idade de trabalho, né? Desde sempre, na verdade, mas ele está um pouco maior. Ele começa a dar esse boom da economia do cavalo. Ele trabalha muito nessa época. E ele conhece, então, o seu senhor, Henrico Mongro, que é alguém que, posteriormente... Segura, tu já está entrando na época de membro. Vamos fechar o do mortal. Ah, tá. Tá? Então, aqui, é esse o trabalho dele, é a lida do campo. Perfeito, tá ótimo. Então, vamos entrar para a parte do membro. Tá. Chegou o Mongro, abraçou Hélix, e aí, o que ele fez durante esse século todo? A gente está em 1830, né, nesse momento. 1800, que foi quando foi abraçado. O abraço 1800, tá. Nós temos uma vastidão de possibilidades aqui. Posteriormente, 1835, por aí, nós temos a insurgência farroupilha, a guerra farroupilha, né? Deixando aqui registro que não é a revolução. Independente da questão farroupilha, a questão do prata ainda não tá resolvida, né? Porque o que a gente chama da Guerra do Paraguai, na verdade teve a Guerra do Paraguai mesmo, acho que foi lá pro meio do século, lá para 1840, 1830. Mas antes teve a Cisplatina, teve a Guerra do Prata, são várias guerras sobre o domínio do Rio do Rio da Prata, né? Que é esse rio que separa uma terra que era compreendida como brasileira na época e a Argentina, né? E aí tinha a questão do Uruguai também, o governo brasileiro apoiava um dos lados da questão uruguaia, porque ali eles estavam com um problema de golpe militar também, já na época, e aí o governo brasileiro estava apoiando um dos lados da questão e os paraguaios estavam apoiando o outro lado da questão. E aí o Paraguai começa a sabotar, né, as tentativas do Brasil de navegar pelo Rio da Prata, e isso vai degringolando até que vai parar na Guerra do Paraguai.
Entendeu? Então, assim, o século XIX inteiro, eu imagino que no Rio Grande do Sul isso foi muito marcado, mas o século XIX inteiro foi marcado por batalha, por guerras, por escaramuças, entendeu? Sim, foi. E a gente É, tinha uma outra coisa que era horrível, que era o caudilismo, né? E aí, exatamente. E aí, por isso que os gaúchos dizem que eles são um povo muito aguerrido, na língua dos gaúchos, né? Aguerrido é bélico, né? O cara que é afeito à guerra, né? Perfeito. Então, Então, assim, vejo duas situações para Helix nesse momento. diga. Ele fica trabalhando nas instâncias, fazendo os insumos que são necessários para os soldados Que irem para a guerra. período é esse que ele fica trabalhando? Ali, em seguida, que ele é abraçado. Após o abraço, né? Após o abraço. Né? o abraço. Helix Quando- fica atuando. Quando criança da noite, criança da noite, nesse período, ele fica trabalhando nas instâncias. Nas instâncias da região. Isso. Depois, Helix vai à guerra. A Guerra da Farroupilha. Isso. Decide participar na Guerra da Farroupilha. Ele não tinha escolha, só para deixar um registro aqui. Uhum. Ele era obrigado a ir. Ou então, se ele fugisse, eles iam mandar outros soldados atrás dele para trazer ele para ou matar ou trazer ele de volta para ir para a linha de frente, né? Porque a linha de frente era composta por escravizados que tinham essa promessa de liberdade, e os indígenas na época aqui da região, eles não eram escravizados como os negros, mas eles tinham uma condição análoga de escravidão. Né? Eles cumpriam pequenos trabalhos na região, os que eram convertidos ao cristianismo, chamados de gentis aqui, né? E eles só, depois do batismo, ganhavam certidão de nascimento. Então, e como trivia, é essa situação que vai criar as favelizações depois, porque esse povo todo vai para a guerra querendo uma alforria, eles recebem uma alforria, mas não tem um projeto de país para empregar essas pessoas que antes eram escravas, entendeu? E os antigos senhores, né? Eles são ressentidos dessa situação, de agora ter que contratar essa mão de obra. Então o que eles fazem? Eles não contratam mão de obra negra, entendeu? E isso vai degringolar de uma forma que os povos negros, e eu imagino que no Rio Grande do Sul os povos indígenas também, porque tinha os charruas, tinha outro povo além dos charruas. Tinha os guaranis, agora não vou lembrar qual é o outro povo que tinha por aí. Tinha um que é até famoso, que é um dos povos mais bélicos que tem dos povos nativos. Isso, esse mesmo. No século XVII, XVIII, XIX ainda tinha muitos povos no sul. Eu imagino que a favelização no sul se deu também com os povos indígenas. Mas aí eu já estou falando... Gente, aqui já é achismo meu, tá? Eu não sou um sociólogo. Não, de fato, todos aí tem um grande evento, né? A parte da favelização, pelo menos do Rio de Janeiro, eu sei que é assim, né? Rio de Janeiro, São Paulo, nessa época ainda não é um centro urbano. Mas São Paulo já começa as favelizações. Entendeu? Beleza, vamos voltar, gente? Vamos prosseguir. Uma das questões, até deixando registrado aqui na live, que serve para quem quiser usar como palco, ou discutir ou lembrar fatos históricos, procure saber sobre os lanceiros negros, a participação deles na insurgência Farroupilha, que termo se deu.
E para estudar também o incidente de Porongos, né? O incidente não, o genocídio de Porongos, chacina de Porongos. Essa parte da nossa história, ela é muito legal de se estudar. De verdade, tipo, ela é bacana, real. Tipo, é um pequeno Game of Thrones que aconteceu no Brasil e a gente não tem o enfoque necessário na escola, né? Toda essa questão do prata foi uma parte assim incrível. Você pode ler sobre isso como se fosse, nos livros de história, como se fosse um Game of Thrones aí, gente. Vocês estão perdendo uma leitura da hora. Beleza, vamos continuar, gente. Jaque, disseste que o Elix participou da guerra contra a vontade dele, mas como ele lidou com a condição vampírica no campo de batalha? Ótima pergunta. Nós temos, ele é um gangrel aquário, né? Então, aqui na região, nós temos alagados e nós temos muitos rios, né? A disputa da guerra, da primeira, né, da qual nós falamos, entre Portugal e Espanha, se deu para que, pelo controle das rotas fluviais, né, e os fortins que eram estabelecidos desde o Prata até a Lagoa Mirim, aqui onde se alcançava Porto Alegre. Então, nós temos um ambiente muito propício para eles combater na guerra. Ele se esconde dentro das águas, dos leitos dos rios, né, desses lugares alagados. O próprio banhado, a gente tem que é um lugar que fica entre o mar e entre a mata, né, que chama o marismo. No linguajar popular chamado de banhado, é uma inundação dentro de uma floresta, não é um mangue, um pouco menor a linha d'água, né? Mas ele pode muito bem se enterrar nesses lugares, assim, com água, que é uma água salobra, né? E a gente tem um canal muito grande aqui, que é o São Gonçalo também, e a própria água da Lagoa Mirim, ao longo dela foi feita a guerra, né? Da Lagoa Mirim e da Lagoa dos Patos, é uma água salobra. Até que se pesca camarão, né? Então, ele pode muito bem ter utilizado esses três ambientes para se esconder durante a guerra. E, claro, a gente sabe muito bem, guerra tem 20 corpos, Elix tem estômago de ferro, e aí, vocês já sabem. Beleza. Pergunta, ou deixou alguma consequência psicológica no Elix essa guerra? Certamente. O quê? Por causa da humanidade dele. Né? Perda de humanidade. Tá, deixa eu botar aqui como consequência. Enquanto você está pondo aí, Raga, a Tati, ela deixou como recomendação, a gente estava falando sobre o processo histórico todo, ela deixou como sugestão Histórias da Gente Brasileira. É uma série de livros da Mary Del Fiore, é uma historiadora brasileira. E aí eu dei um Google aqui rapidinho, são pelo menos 4 fascículos, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado. E aí o segundo fascículo é sobre o Império, que eu acho que vai ser a parte onde vai ter essas histórias sobre a questão do prata, né? Como é que você pode repetir o nome da autora, Rafa? Mary Del Priori. Tá aqui no chat. Mary Del Obrigada, Priori. Tati. Obrigada, amor. Valeu, Tati. Beleza. Ó como eu deixei. Depois, Elix é obrigado a participar contra a vontade na Guerra da Farroupilha, repousando nos leitos dos rios e áreas alagadas durante o dia, e à noite se alimentando dos soldados feridos ou desalentados. Como consequência de seus atos em combate, Elix veio a perder parte de sua humanidade. Tá bom assim? Perfeito. E aí eu vou dizer aqui que nesse momento a humanidade do Elix é de 5. Ai, que dor no coração, viu? Você falou 5, meu Deus. É guerra.
Será que despencaria tanto? Eu acho. Eu acho. É, né? E aí ela já começa a ficar tipo, deformadão mesmo, com aparência de monstro. Uhum. Embora ele tenha ainda tente conservar esse seu lado mais humano, por assim dizer, a degeneração já tá pegando. Eu acho bacana. E um momento bem posterior a isso, até os nossos dias atuais, o Alex se torna um recluso, né? Tanto pela aparência, não tem como, ele é uma quebra de máscara em pessoa, né? Ele passa cada vez mais a habitar nos ambientes aquáticos e ficar debaixo d'água. Ou sempre obtendo essas informações com o contato dele, né? Mas ele certamente se tornaria muito mais recluso. Passa a ficar recluso e a buscar os ambientes aquáticos com mais frequência. Perfeito, fechou. Agora, Parancila fica geralmente entre 10ª e 11ª geração. Qual você escolhe? A gente botou os pontinhos desse? Ainda não. E a gente vai botar agora? Daqui a pouco. Foca na geração 10ª ou 11ª. Aí a gente. Ela tá doida pra fumar. Eu acho que aqui daria uma 11ª. 11ª, perfeito. Você tem 2 vantagens para adicionar. 2 pontos. Mito, desculpa. 2 pontos de vantagem para adicionar. Vou aumentar esse mentor dele aí. Mentor. Ah, Maula vai para 3? É. Olha. Seria a própria. A mesma? Selene? E aqui a influência dos carmelitas são muito fortes, né? E ainda mais nesse período de guerra, né? A gente passa a rezar mais, pessoas vão mais para a igreja, era onde elas se socializavam. Então essa figura, ela é uma figura de extrema relevância dentro da comunidade, essa madre, né? Perfeito. Agora tem que também adicionar 2 pontos de defeito. Tem uma dica aí, ô Rafa, o que você acha que faria sentido? E se ela tivesse sabe o que eu colocaria? um adversário que fosse um membro? Boa, que ela adquiriu na guerra? Inimigo. Um inimigo mesmo. Não, mas inimigo é humano, não é mortal. É adversário. Pra membro é adversário. Ah, adversário. Que é o contrário do Maula, né? Isso. É. Ah, boa. Podia ser um Ventru. Eu já imaginei, bem um Ventru mesmo com dono de charqueada. Com aquela vibe de Ventru do Dark Age, sabe? Um Ventru mais conquistador, assim. Que vem em cima do cavalo com uma arma, entendeu? Charqueador. Da época que os Ventru eles não eram empreendedores, né? Eles eram guerreiros mesmo, eles eram nobres, paladinos. E nessa época tanto na Argentina quanto no Paraguai, eles ainda têm muita ligação com esse passado histórico da Espanha e tal. Essa coisa da nobreza espanhola, tá? Eles têm uma ligação com isso. Ele pode surgir como um caudilho, um charqueador caudilho, cara que arregimentou pessoas e fez as promessas. Aquele cara que fez a promessa de liberdade para a família de Hélio. Sim, um cara que é um tipo de senhor mesmo, né? Então, como eu descrevo, Jaque? Ele vai à guerra com a promessa de libertação, né? Da sua família. Libertação da escravidão. Né?
escravização da família. Sim. Feita pelo Ventru. Honório. Tá? Honório Magalhães. Qual é o nome dele? Honório Magalhães. Honório Magalhães, que era o senhor, sei lá, como é o nome que era lá na época? Era o príncipe, Caudilho. ele era um caudilho. Que era o caudilho da comunidade em que eles viviam. Pelo caudilho Ventru. Caudilho é com U ou com L? Com L. Caudilho. Cal, depois LH. Assim, Caudilho, ó, vou mandar no chat. Tá. Não, já vi, tá. Era o caudilho Isso. do povoado em que viviam. Povoado em que viviam. Pode botar que é Rio Grande e São Pedro aí. Em Rio Grande, São Pedro. Em Rio Grande, São Pedro. Perfeito. Ótimo. Aí o adversário de nível 2, né? Porém o quê? Diga lá. a libertação não aconteceu. E daí tinha aberto pra ele saber. Por isso que é um... Tá, mas aí que tá. A libertação não ocorrendo, o Helix não é. Ele vai ter raiva dele, não é o contrário. O adversário é o que o Ventru tem muita raiva ou alguma coisa com o Helix. Qual é a motivação dele ser o adversário do Helix? Porque a partir desse momento o Helix se coloca como um oponente. E o caudilho na região ele vai tentar combater Helix por vingança. Mas vingança do quê? Da oposição de Helix. Helix vai atacar o gado, ele se alimenta, vai bagunçar. Tá, mas a gente tem que inverter essa posição. Porque quando a gente coloca adversário, o adversário tem uma motivação para perseguir a gente, não o contrário. Porque o Helix liderar, quando o Helix percebe que a guerra já deu, ele tenta liderar uma revolta de charruas. Isso vai causar um massacre, né, entre os do povo dele. E aí essa é a semente desse ódio mútuo dos dois, né? Também. Eu pensei também no lance do senhor, né? O senhor do Helix. Durante a guerra, o senhor de Helix foi morto por crimes contra as tradições. E Helix condenado à morte por consequência. Tá, olha só como eu estou escrevendo. Diante do que o Rafael disse. No caso, a libertação não ocorreu da família do Helix. Portanto, Helix passa a liderar uma revolta que veio a causar muitos danos às propriedades de Honório, causando causando perda de poder econômico, econômico do Ventru. Isso lhe fez sentir vontade de jurar vingança a Helix, vingança eterna. O que tu acha? Perfeito. Oi? Esse vingança eterna é bem eterno. Não entendi. Mas pode ser. É um Ventru, né? Ótimo. O Ventru não gosta de perder. Sim, né? Arrogante até não dá. Né? Olha só. Que legal. Ele diz aqui que subtrai 1 de humanidade. Como já botamos para 5, já tá pago.
Tá bom? Tá. E agora, Ancila tem 35 de XP. Como tu já gastaste 15 para Neófito, te restou 20 para gastar. Acho que nesse momento, considerando que Elix precisa se defender desse Ventru, ele vai desenvolver algum poder sobrenatural, né? Uhum. Eu acho que a gente pode colocar uns pontinhos de disciplina aí pra Elix se defender. Bora. Qual é que você quer colocar? Só deixa eu ver aqui quanto que é o custo mesmo. Eu acho que é o nível que vai comprar vezes 15, não é isso? Não, vezes 5. É 5. Então ele tem 2 níveis de animalismo, né? Uhum. O terceiro, só deixa eu ver aqui. O que ele desperta no terceiro? No terceiro nível é enxame não vivo. Aí precisa de ofuscação, sei que não. Subjugar a besta. Ao encarar um alvo, olho no olho, o vampiro intimida. Isso aqui mesmo, acalmar a besta, que era antigamente, Boa. né? Boa. Acho que esse é excelente, porque alguém com medo certamente Boa. iria fazer isso, né? Perfeito. Então foi 15 pontos, te restam agora 5. 5 pontos. Vamos ver o que eu posso comprar. Tu pode guardar. Fica como ressalva para uso que a galera for anotando. Acho que na guerra ele teria desenvolvido armas de fogo e briga. Habilidade. Não faz armas sentido, de fogo. né? Também acho que faz todo sentido ter arma de fogo. Deixa eu verificar aqui. Como é que tá o teu nível atual? Tá 0. Tá 0. E habilidade? Deixa eu ver. Aumento de habilidade. Nível vezes 3. No caso, 3 pontos. Não tem nada. Então é 1 vezes 3. 3 pontos. Tá, então tá colocado aqui. Cadê? Tá aqui. Mas aí não vai dar pra botar tudo, né? Aí fica faltando só 2 pontos. Tu pode deixar de reserva. Porque aí não dá pra comprar igual. Que tu botou em armas de fogo e não briga. É briga que tu preferes? Eu acho que prefere briga, porque se ele tiver que ir pro pau, ele tem armas ferais. Acho que faz mais sentido pra ele. Tá. Já tinhas alguma coisa em briga? Não tinha nada. Perfeito. Nada. Tá. E aí, deixa esses 2 pontos de reserva para quem quiser usar depois. Tudo bem? Tudo bem. Tá, fechou. Ok. Galera, fechamos a parte de maturação de Elix. Agora chegou o momento de apresentarmos a ilustração de Elix. Deixa eu buscar a imagem. E aí, vai ou não vai? Ai, gente, para com isso. Ansiedade! Que rufem os Ansiedade do povo brasileiro. tambores. Então, vou contar. 5, 4, 3, 2, 1. Aí está a ilustração feita para o personagem Elix. Deixa eu ajeitar aqui a imagem bonitinha. Essa ilustração foi feita pelo ilustrador Kinsuko. Vou jogar aqui no chat o link do ilustrador para que vocês possam conferir o trabalho dele e também, se quiserem fazer contato para futuros jobs, é só entrar em contato com ele. Tá aqui, deixei o link. E aí, comentários da Jaque. Gente, eu achei fantástico, porque eu tinha desenhado, tinha feito um esboço, na verdade, né?
com aquela ideia que eu joguei na primeira live. Depois eu falei com o Rodrigo no privado, eu falei, se fosse assim, saindo da água, mostrando um traço animalesco. E aí, gente, ver esse desenho perfeito, parece que pegou tudo que eu tinha falado e colocou aqui no desenho como se a gente tivesse conversado, assim, e a gente nem conversou, gente. A gente não conversou. Eu acho que ele é exatamente isso. É exatamente isso. Essa leveza, mas ao mesmo tempo, como o Rafa. Não, ele não tá falando contigo, pode seguir. Ah, tá. Essa leveza e ao mesmo tempo essa naturalidade no contato com a natureza, o corpo com esses traços mais delicados, né? Esse cabelo maravilhoso, ele é descendente de indígena, então ele é um não branco, né? Eu acho que é isso, porque tem o lado animal, né? Ele não é todo tímido, ele tem um pouco essa aremolência, assim, né? E isso demonstra muita naturalidade que ele tem, esse abraço que ele tem com o lado animal, marinho dele. Eu acho que ficou perfeito. E só elogios para você, o seu desenho, um traço maravilhoso. E a paciência também, né? E a paciência de nos ouvir. Muito obrigada. Muito interessante. Rafa, seus comentários. Eu já adorei o cabelo, que ele é bem anos 90, sabe? Um negócio meio Jim Lee, aquela época clássica dos X-Men, que tinha uns cabelão assim. Lembro a Tempestade, tá ligado? Na época do Jim Lee. O corpo dele saiu exatamente do jeito que eu imaginei ele, sabe? Um corpo mais esguio, assim, ele tem um certo magnetismo, sabe? Uma coisa assim. E assim, conseguir representar a androginia, sabe? Pelo menos eu acho difícil, né? Você conseguir ver uma personagem com essas características que são masculinas e femininas. Eu curti pra caralho. O detalhezinho das mãos membranosas já tá da hora, mano. Tá bem legal. Lembra também, sei lá, aquelas imagens de santo, de orixá, sabe? Do Candomblé, da Umbanda, sabe? Alguma coisa assim. Iemanjá, né? Tem uma coisa, sei lá. E outra, né? Assim, ele também colocou umas guerras, assim, na altura das costelas ali, pra gente. Sim. Mano, tá incrível. Parabéns, viu? Kim Supo. Eu já dei uma olhada no Insta também. E uma arte melhor que a outra. É isso aí. Então, fica aí a dica de ilustrador para vocês darem uma fuçada e, se puderem, contratar. Vamos ajudar nossos ilustradores. Então, galera, chegamos ao final aqui desta terceira sessão. Agora, nosso próximo encontro já é para apresentar o produto final e acabado já com o link para download no Storytellers Vault. Pode ser que não deremos conta de fazer a revisão e diagramação de tudo até a próxima quinta. Então, não tenho como seguramente dizer que quinta-feira que vem estaremos aqui. Mas, com certeza, no máximo até daqui a 2 quinta-feiras, estaremos aqui anunciando o lançamento dos personagens do Brasil, do Helix. Jaque, últimas falas para encerramento? Olha, eu só queria agradecer o convite, Rodrigo e Rafa, por estar aqui. Vocês são pessoas que eu passei a admirar demais, não só pelo conhecimento que vocês têm de Vampira Máscara, mas porque vocês são pessoas maravilhosas. São pessoas, eu chamo de pessoas as boas. As boas, pessoas que a gente pode conversar, que está sempre te incentivando, colocando para frente, trazendo para dentro dos pagodes, né? E
eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. E essa experiência foi muito louca, assim, porque foi tudo assim na hora, gente. Eu tentei roubar um dia, fazer antes, mas não fui feliz, me atrapalhei toda. E o negócio era fazer na hora, foi tudo na hora, assim. E esse debate com o Rafa, com o chat, o Rodrigo também trazendo ideias. Então, não foi um personagem que eu fiz, foi um personagem que a gente fez, né? E eu espero que vocês gostem de Ellie, que vocês joguem com Ellie, se divirtam jogando com Ellie, que tenham sensações, experiências maravilhosas, sentimentos. Esse é um personagem muito sensível. E eu certamente vou jogar assim que sair o produto lá no Storyteller Vault. Eu vou lá, vou comprar e vou jogar com ele. Ademais, foi maravilhoso estar aqui nesses dias. E o pessoal que está aí do outro lado, eu agradeço muito por terem vindo, Paty. Muito obrigada, sempre aqui. O meu coração para você. Vamos jogar, você com a Elo, eu com Ellie. Boa. E a Fonseca também, que tá aqui sempre, né? A gente mulher tá sempre se apoiando aqui nos lugares. É importante isso, eu quero agradecer ela. Bem Mundo RPG. Um beijo pra vocês, muito obrigada. E é isso, gente. Venha Elix e que venham muitos personagens do Brasil. Vou acompanhar aqui com vocês fielmente esses dias de brainstorm, ideias loucas e personagens maravilhosos. Mas, gente, ó, não se assustem. Por mais que ela esteja falando uma fala de encerramento, mas ela ainda vem no lançamento, tá? Então é isso, galera. Estamos fechando aqui a terceira sessão. Não demorará muito, traremos o PDF final para vocês. Rafa, Jaque, junto comigo, despeçam-se da galera. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.